meu nome é Márcio e nós estamos aqui para falar um pouco do Evangelho com vocês, para falar um pouco sobre o que Deus pode fazer na vida dos seres humanos, enfim, várias coisas que têm sido distorcidas ao longo do tempo, que muitos líderes cristãos, a religião tem vindo distorcer, e nós aqui, como uma voz de Deus, mais um, querendo pregar o verdadeiro Evangelho, não que nós temos a verdade absoluta, não, mas que ao longo do tempo a gente foi aprendendo e estudando as Escrituras, um pouquinho sobre a palavra, e hoje eu queria meditar com vocês no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, o que Jeremias passou. E o texto diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por que Jeremias falou isso e o que ele queria trazer para nós nessas palavras aqui que estão escritas nas Escrituras? Primeiro que Jeremias, ele foi um homem de Deus e quase ninguém ouviu o que ele tinha para falar. Na sua época, quando ele pregava a palavra para os líderes religiosos, os sacerdotes, o povo não ouvia. O povo não lhe dava atenção, o povo não escutava, mas não ouvia. Os ouvidos estavam fechados para aquilo que Jeremias tinha para falar, através do que ele ouvia do Espírito Santo de Deus. E Jeremias profetizou várias coisas. Profetizou que os babilônicos iriam invadir Jerusalém. Profetizou, essa foi a palavra de Jeremias, e ninguém lhe ouviu. Os sacerdotes, os reis da sua época, não davam ouvidos a Jeremias. Enfim, Jeremias estava totalmente sozinho naquilo que Deus tinha para falar, e ele foi preso, foi jogado em calabouço. Jeremias sofreu várias perseguições, estava praticamente sozinho no seu legado. E o que aconteceu? Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, como Jeremias tinha profetizado, como Jeremias tinha falado, como Jeremias tinha dado ouvido à voz de Deus. Assim ele passava para o povo, mas o povo e os líderes religiosos não quiseram ouvir. Tanto que, na sua época, tinha profetas profissionais para contradizer aquilo que Jeremias tinha falado. Ou seja, eles eram profetas pagos para falar para o rei que Nabucodonosor não iria invadir Israel, para que falavam que Nabucodonosor não iria ganhar a guerra de Israel. E por que Jeremias ele falava tanto que Nabucodonosor iria invadir Israel, destruir a cidade, acabar com tudo? Porque o povo não obedecia à voz de Deus. O povo não queria saber de Deus. O povo não queria saber em dar ouvidos àquilo que Deus tinha para eles. Então Jeremias falou que o povo iria ser destruído, que a cidade iria ser invadida, que eles iriam virar escravos do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E os profetas pagos contradiziam aquilo que Jeremias falava. Falavam que, ao contrário daquilo que Jeremias falava, que Israel ia ganhar a guerra, que Nabucodonosor não ia invadir coisa nenhuma e que eles não iriam virar escravos de Nabucodonosor. Mas, no fim das contas, quem estava certo era o profeta. Quem estava certo era aquele sozinho, era aquele único, era aquele que falava a verdade através da boca de Deus. E ele escreveu isso no livro de Lamentações, que eu vou repetir aqui para vocês. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando ele falou isso, ele andava em meio a cadáveres, ele andava em meio à destruição. O templo de Jerusalém foi destruído, as cidades foram destruídas, as crianças foram mortas, as mulheres foram mortas, os velhos foram mortos, os jovens foram mortos, muitos foram mortos. A cidade totalmente destruída, e Jeremias andando por cima de cadáveres. Se você quiser saber disso,
É só ler o livro de Lamentações, está escrito tudo isso aqui que eu estou falando, e um pouquinho pior do relato. Jeremias andava em meio à destruição, andava em meio à morte, andava em meio à sepultura, e o profeta sozinho. Mas ele escreveu isso no livro de Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio à desordem, em meio à bagunça, em meio à morte, Jeremias, ele tinha esperança no Deus vivo. Ele tinha esperança no Deus da salvação. Ele tinha esperança naquilo que ele acreditava e que ele tinha uma fé que ninguém poderia arrancar dele. E isso é o que eu quero passar para você através desta mensagem. Pode estar tudo destruído na sua vida, mas se você trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, eu tenho certeza que você vai se levantar desta sepultura, vai se levantar dessa letargia, vai se levantar daquilo que está te fazendo cair. Nabucodonosor pode ter invadido a sua cidade, pode ter destruído você, mas se você trazer à memória aquilo que já aconteceu na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você vai se levantar. E eu me lembro aqui de uma história que na época de Jesus havia um homem, 38 anos, ele estava em um tanque chamado Betesda na sua época, onde havia muita idolatria neste tanque, nesse alpendre, que era praticamente como uma piscina, e o povo cria naquela época que se as águas movessem, eles criam que o anjo descia de tempo em tempo e o anjo movia as águas, e o primeiro que pulasse dentro desse tanque era curado. Na verdade, tinha um homem nesse tanque há 38 anos ali, esperando para que um anjo viesse do céu, movesse as águas e ele fosse jogado lá dentro, porque ele não poderia ser jogado lá dentro, porque ele era aleijado, ele não conseguia se locomover. E o que aconteceu? Há 38 anos ele estava lá. Uma vida, eu vou fazer 39. Nós estamos gravando este vídeo em 30 de abril de 2012. Eu faço aniversário no dia 8 de maio. Está próximo. Vou fazer 39 anos, ou seja, o homem tinha a minha idade, a minha vida era o tempo que aquele homem estava esperando ser curado e ser jogado dentro daquele tanque. E um certo dia Jesus passou do lado dele e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, meu filho? Ele respondeu: estou esperando que alguém me jogue dentro desse tanque. Jesus virou para ele e simplesmente falou: pega o teu leito e anda. Pega o teu leito e anda. Você não precisa ficar esperando a vida inteira alguém passar aqui e te jogar lá dentro. E aquele homem, há 38 anos, a esperança dele havia se perdido. Mas quando Jesus passou ao lado dele, a esperança dele voltou. E é isso que eu quero passar para você. Traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Em meio ao caos, em meio à dificuldade, a gente tem muita dificuldade de trazer à nossa mente coisas boas. Nós temos muita dificuldade de pensar em coisas boas quando nós estamos caídos, abatidos, desanimados, doentes, enfim, com vários problemas. Mas se você trazer à memória aquilo que Deus já fez na sua vida, eu tenho certeza absoluta que Deus, na sua infinita misericórdia, vai te levantar, vai te resgatar e vai fazer você andar, fazer você caminhar em direção a Ele, em direção à vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho e é isso que eu tenho para falar para vocês neste vídeo, através da mensagem desse poderoso meio de comunicação que é a internet. Não se esqueça deste pequeno versículo bíblico: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Fique com Deus, que Deus abençoe.